Vamos às opiniões, então, aqui no Liberdade de Opinião, a começar por Boris Casoy. Boris, é impressionante como cada declaração carrega uma infinidade de mensagens, não é? Porque a gente ouve o presidente russo falando, por exemplo, está tudo saindo como o planejado. E aí a gente vê representantes do governo russo dizendo que não vamos atacar civis, civis não serão atingidos. Mas as imagens mostram outra coisa. Então, como assim está saindo tudo como planejado quando a gente expõe aqui? E não é nenhuma questão de opinião, as imagens mostram, não é, prédios de civis sendo atacados. E o presidente da Ucrânia dizendo, precisamos conversar, querendo conversar. É difícil desenrolar esse nó, hein, para que de fato seja encontrado um acordo. O nó para o acordo continua, está muito difícil. Agora, Putin é um ditador, é uma dessas ditaduras modernas, né? Não tem mais a aparência das ditaduras antigas do século XX, como Fidel Castro, como Pinochet, etc. São ditaduras que se infiltram lentamente em todos os pontos e dominam pontos da sociedade. Então, desde o começo dessa invasão, o Putin mente para fora, para o exterior, e mente muito mais para dentro da Rússia. Claro que não está saindo como ele planejou. Há críticas sobre o sistema militar russo. Há críticas especialmente sobre a atividade da aeronáutica russa. Tanques estão quebrando, estão ficando com defeitos nesses caminhos longos que estão percorrendo em direção a Kiev. Apesar das notícias em contrário, do fato de ele e Sergei Lavrov, seu ministro de Relações Exteriores, estarem afirmando, claro que postos e pontos civis estão sendo impiedosamente bombardeados. Não é aquilo que eufemisticamente chamam de efeitos colaterais. Estão sendo bombardeados prédios residenciais, fábricas, escolas, hospitais. Então, não há o menor pudor, se é que você pode falar que a guerra exige pudor. Não tem pudores, mas existem regras e ele diz obedecer e não obedece. Ele mente de maneira descarada, mentiu desmentindo que iria invadir a Ucrânia, disse que era histerismo do presidente americano, Biden, que insistia que a Rússia estava se preparando, e tem um problema grave, que é uma oposição interna na Rússia. Ele já fechou uma emissora de rádio, hoje os jornais noticiam, uma emissora independente de rádio, proibiu a palavra guerra não pode ser usada, quer dizer, impôs uma censura aos órgãos de comunicação russos que já são submissos a ele, e vai tocando todas essas mentiras, inclusive contando com uma repressão muito pesada com relação às pessoas que se manifestam na rua. Há uma juventude russa se encontrando nas praças de Moscou, pelo menos é o que a gente conhece, se manifestando contra essa invasão russa. Ele começa a ter, e é o que se sabe também na chamada inteligência russa, ele começa a ter uma certa oposição a esse tipo de atitude, cujas finalidades mais objetivas a gente desconhece. Tudo indica que faz parte do contexto de restabelecer o Império Russo. Já o presidente Volodymyr está se transformando numa figura heróica. Ele começou de maneira muito modesta
o governo russo, não tinha experiência política, mas agora encarna uma espécie de grande herói ucraniano, ele tem um discurso fácil. Acho que o fato de ele ter sido ou ser um ator facilita muito a comunicação dele. Tem uma comunicação excelente, aparece de roupa esporte, às vezes barba por fazer, olhos de quem dormiu pouco, sacrificado, e permaneceu e disse que vai permanecer na Ucrânia. Boris, você me ouve? Desculpe, Boris, lhe interromper rapidamente. A gente precisa mostrar agora uma imagem ao vivo de Lviv, na Ucrânia, onde os negociadores do país falam agora com os jornalistas de toda a imprensa internacional. Vamos ouvir. As sanções impostas pelos colegas ocidentais certamente terão consequências. E a Rússia já entende, de acordo com o plano inicial. Nós estamos acompanhando essa entrevista. Esse sinal chega para a gente, é um sinal que chega via internet, por isso, eventualmente, ele trava. Já estamos falando sobre uma crise humanitária e a Rússia entende que o pacote de sanções terá consequências graves para a Rússia. Seguimos aqui acompanhando e tentando lidar com a colaboração da internet. Vamos ouvir mais um pouco. Também seria a favor da Ucrânia. O plano inicial era que tudo acabasse em 3 dias, que Kiev fosse tomada. Essa é a tradutora que está agora traduzindo para o inglês a fala dos dois representantes negociadores. Ninguém esperava que o nosso povo lutasse como está lutando. E agora voltam a falar, então, os dois negociadores em ucraniano, os dois que participaram da última reunião que ocorreu entre russos e ucranianos e agora estão disponibilizando para a imprensa um pouco mais de informações, o ponto de vista dos ucranianos a respeito dessa negociação que, lembrando, foi o segundo encontro. As autoridades sempre... Nós temos um problema de envio de sinal. A gente está aqui driblando essa internet que fica travando, mas a informação é o que importa. Acompanhamos um pouco, então, desse momento de coletiva de imprensa. Vocês viram, Boris, a gente vai aqui driblando as instabilidades da internet, mas o mais importante era trazer para vocês esse momento que está ocorrendo, os dois negociadores acompanhados de uma intérprete, traduzindo essa mensagem em inglês para o mundo. E quero aproveitar que eu lhe interrompi, Boris, só para ressaltar aqui uma notícia que acaba de chegar. Sirenes tocam em Kiev neste momento e várias explosões ouvidas em Kiev. Informação que acaba de chegar aqui na nossa redação e compartilhada já pelos nossos editores de assuntos internacionais. Temos a imagem de Kiev ao vivo para você agora, às 10h37 aqui do Brasil. E atenção, a informação que acaba de chegar é que sirenes voltaram a tocar na capital da Ucrânia e explosões foram ouvidas. Nessas imagens que nós temos acesso, imagens de agora, em tempo real, não há qualquer sinal de explosão ou de fumaça. Mas, lógico, é uma capital imensa, com milhões de habitantes, e a gente está vendo apenas 2 pontos de vista dessa cidade. A gente está apurando e avaliando ainda mais essas informações que chegam para conseguir compartilhar com vocês, viu? Onde exatamente isso teria ocorrido. Boris Casoy, desculpe interrompê-lo, mas, por favor, se quiseres fazer aqui o arremate da ideia. Eu me impressionei muito com o semblante dos negociadores russos, dos negociadores ucranianos. Eles estão realmente abatidos, devem ter dormido pouco, se movimentado muito. Essa cidade, Elisa, Lviv, que os russos chamavam de Lvov, eu conheço. Eu visitei ainda durante o regime comunista Lvov,
que fica perto da fronteira da Polônia, já foi uma cidade polonesa e tudo. Eu lamento que ela seja objeto da guerra, porque é uma cidade lindíssima, de uma beleza medieval, ela tem um centro histórico fantástico, esse é um patrimônio mundial. A seleção brasileira jogou lá, ainda chamava Lvov, como Kiev ou Kiev, os ucranianos se recusam a chamar de Kiev, chamam de Kiev, os russos chamam de Kiev ou Kiev, mas acaba sendo o palco de uma dolorosa presença da guerra. Enfim, falamos da retórica. Os russos vão invadir mesmo, só se houver uma mudança de planos, vão invadir Kiev. Os planos estão ao contrário do que diz o Putin, retardados pela reação da população ucraniana. Ele pensou que ia ser um passeio e nem imaginou que as retaliações teriam esse porte muito grande, gigantesco, que vai atingir o coração da Rússia mesmo. É isso, Elisa. Obrigada, Boris, pelas opiniões. Acabaste de citar essa questão cultural, não é? Desse local na Ucrânia. E eu estou aqui pegando uma informação que chegou, ainda falando sobre prédios culturais. Há pouco a gente recebeu uma informação. Cadê? Pronto, encontrei. Que o ministro da Cultura da Ucrânia disse que a Rússia está destruindo alguns patrimônios culturais ucranianos e que a maioria dos crimes de guerra, segundo esse ministro da Cultura da Ucrânia, foram cometidos pelo ar. De acordo com um comunicado do Ministério, que esses mísseis e aviões da Rússia estariam destruindo os centros históricos das grandes cidades. E a gente sempre ressalta, segundo uma autoridade da Ucrânia, segundo uma autoridade da Rússia, porque são informações por vezes desencontradas e no meio de uma guerra. E cada país, cada nação carrega a sua verdade. Mas nós lidamos com os fatos emitidos pela Ucrânia e com os fatos emitidos pela Rússia, é o que a gente sempre compartilha aqui. Boris, já conversaremos novamente, tá bom? Em mais um Liberdade de Opinião.